Panorama é uma das séries mais importantes de exposição do Brasil, acontece desde 1969 no MAN São Paulo, e essa edição, excepcionalmente, pela primeira vez, e espera-se a última, acontece fora do MAN, no MAC USP. Essa exposição tem 34 artistas de todas as regiões do Brasil, de 16 estados brasileiros e de diferentes gerações. A gente tem desde artistas nascidos na década de 40 até uma artista nascida nos anos 2000. E essa amplitude de contextos, de vivências, de pesquisas, de práticas, foi sempre algo fundamental no nosso percurso, na construção desse projeto. Afinal, a gente está falando de um panorama da arte brasileira. Com todas as limitações que fazer um panorama envolve, a gente sempre soube que essa pluralidade, essa heterogeneidade era algo fundamental como ponto de partida. Assim como a gente vai ter uma variedade, uma pluralidade de mídias, desde as mais tradicionais, como pintura e escultura, até novas mídias, videoinstalação, videoescultura, painéis multimídias, situações imersivas, instalações que envolvem elementos industriais e novas tecnologias. Então, o que a gente se preocupou em fazer é como, diante dos recursos disponíveis, o tempo, a gente poderia apresentar uma visão, uma versão, uma perspectiva da produção artística contemporânea do Brasil. Uma visão que fosse, claro, partindo de nós, então ela tem as limitações, que são as nossas percepções estéticas, nossos interesses, mas também a nossa curiosidade e vontade de ser o mais éticos, generosos ou abertos a práticas que não eram parte do nosso repertório. Hoje, pessoas ou artistas que não eram parte do nosso circuito, pessoas que a gente estava interessado em aprender mais sobre, pesquisas. Então foi aí que a gente começou. E isso foi o ponto de partida. E foi também quando surgiu o Mil Grau, né? Que é o título, é o tema, é uma espécie de título-imagem, sabe? Quando você escuta a expressão Mil Grau, alguma coisa aparece na sua mente, né? É muito imagético, tipo, vem algo, é um pouco pop até, é uma gíria que começou nas periferias de grandes cidades, tipo São Paulo, viajou pelo país todo, e essa é uma possibilidade de leitura, mas também eu acho que ela é uma dessas expressões que depende de onde você vem, quem você é, quais são suas referências, ela te conecta a vários lugares possíveis. Mas o elemento talvez central de todas as possíveis interpretações é a ideia de intensidade, né? Então, mais do que tudo, eu acho que a gente se apegou muito à ideia de intensidade e à ideia de transmutação, transformação, né? Então, acho que intensidade e transmutação foram elementos ou palavras importantes para a gente pensar no grupo de artistas que compõem essa exposição. Quando a gente estava pensando esse projeto, desde lá de trás, antes até mesmo do Panorama, a gente queria falar dessa urgência, dessa latência e talvez desse calor que a gente pode usar como uma chave para ler criticamente o Brasil nos dias de hoje. Então, essa ideia de uma temperatura extrema, né, de uma temperatura limite, uma temperatura máxima intransponível, ela nos servia aqui para falar de processos de transformação radical, de transmutação, que pode ser da matéria, do corpo, da subjetividade, no campo social, político e também no que é intangível e material, no campo da alma. Apesar da exposição ela não ter necessariamente eixos, né? A gente tem eixos conceituais que formaram, de certa forma, o nosso pensamento para entender o que seria esses 1000 graus, digamos assim. Corpo transe, uma relação de um Brasil também que tem um progresso que é falho. Então, assim, uma relação também com a espiritualidade. A gente tem esses eixos, mas eles não necessariamente se apresentam na exposição. Mas, de certo modo, a gente pode falar de alguns núcleos energéticos, alguns núcleos da exposição que parecem concentrar algumas discussões e questões estéticas, visuais e conceituais.
E dentro desse grupo de artistas, assim, muitas pessoas trabalhando com a transformação da matéria orgânica, né? Seja o barro, seja a madeira, né? Então acho que isso é um elemento bastante presente. Então acho que todo mundo que está presente aqui carrega na pesquisa, na materialidade do trabalho, elementos vinculados à transformação da matéria. Quando a gente chega aqui nesse lugar, especificamente, a gente vê um encontro de artistas que trabalham com matéria orgânica. Então, para a gente, eu acho que era importante entender esse lugar que, de certa forma, tinha a ver com a pedra, tinha a ver com a terra, tinha a ver com os minerais, né? Como é que isso, na verdade, cria uma comunicação entre algumas cosmologias distintas, né? Por exemplo, uma relação do que seria essa aproximação entre o céu e a terra, por exemplo, e como isso é importante para a gente ter uma ideia de mundo, e uma ideia de mundo que tem uma ética que se diferencia um pouco do que seria uma visão hegemônica, de certa forma. Então, esse núcleo, a gente vê assim, que existe uma preocupação, né, de artistas que estão ali trabalhando diretamente com a matéria e escutam a matéria para poder fazer esses processos. Então, respondem não necessariamente somente a sua própria agência, né, mas a agência desses materiais que são escolhidos, né? Então, acho que a gente vai trazer muito essa discussão de uma relação física, uma relação espiritual, uma relação da própria matéria. Jesus humilha Satanás, oh nice, oh yeah. Jesus humilha Satanás, oh nice, oh yes. Jesus humilha Satanás, oh nice, oh yeah. Um desses núcleos, ele vai falar da materialidade das magias das matas e das florestas. A floresta vai aparecer aqui tanto na sua capacidade idílica, idealizada, como esse lugar onde a vida se manifesta de modo mais plural e vibrante. Assim como a gente também vai discutir a matemática por trás da formação de uma ecologia total, de uma ecologia de interconectividade total entre os seres que habitam a mata. Também em seu misticismo, sua magia, né? Nos hibridismos, nas relações interespécies e também de certos fenômenos que transcendem o plano material. E, é lógico, vai aparecer na sua faceta da destruição atual do que a gente vive no Brasil. Então, os fogaréus, o deflorestamento, as queimadas, né? E esse loop ecológico que conecta essa destruição total com o pensamento embrionário que deu origem ao que a gente conhece como uma mata ou uma floresta tropical. Por exemplo, nas extremidades do terceiro andar, a gente encontra 2 espaços que apresentam instalações multimídia, quase como videoinstalações, né? Então seriam talvez trabalhos que apresentam uma tecnologia super contemporânea, diferente do que a gente pode encontrar em outras práticas ao longo da exposição, que apresentam materiais talvez que sejam mais convencionais, ou que se entende como mais convencionais dentro do circuito de arte. A ideia não é opor ou trabalhar com uma noção meio binária disso ou aquilo, presente, passado, ou melhor, pior, nada disso. É muito mais transformar ou apresentar esses trabalhos como parte de uma mesma paisagem, né? Uma paisagem que habita ou que é parte do cenário contemporâneo brasileiro. Em Campo Grande o esquema tá montado. Se tu vê o gorila é melhor tu sair voado, porque a gente tá sempre pronto pra guerra, unido lado a lado, fortemente em busca da nossa meta. Levamos a sério a meta do carnaval. Sai da frente ou sai voado, abre espaço pro gorila. A exposição também traz esse elemento urbano. Então, muitas das participações na exposição são artistas que pensam na cidade, trabalham nas periferias da cidade, pensam nesse corpo circulando pelas periferias da cidade, pensam nas festas da cidade, sejam
baile funk ou simplesmente qualquer encontro entre pessoas no contexto urbano. E sempre com aquela também possibilidade, a iminência de que algo pode acontecer, né? E Mil Grau tenta trazer isso também nos trabalhos de alguns artistas. Então, acho que tem essa ficção nossa, de certa forma, de um certo lugar que seria também pensando o fogo, né? E aí eu acho que o fogo ele não necessariamente está na exposição enquanto o sujeito maior, digamos assim, mas ele aparece, obviamente, porque a gente está falando sobre temperaturas, sobre calores. Então, na verdade, investigar esses diferentes estados, né? Eu acho que é uma coisa que parte da premissa curatorial e parte da premissa também de muitos artistas. Então, a gente está falando de Mil Graus para falar, na verdade, de uma energia que transforma. Então, antes do fogo e do calor e da alta temperatura, a gente está interessado, sobretudo, nos processos e nas dinâmicas de transformação.